E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula temática. E hoje com a participação da Emília, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Certo? E por que isso? Para dar ânimo, força, foco, que a gente vai vencer. E vai vencer isso juntos. Por isso, mais uma aula de biologia com a participação especial da Emília. Olha os cabelos, certo? Bem, o que a gente vai falar hoje? A gente hoje vai começar um conteúdo super interessante que se chama divisão celular. Isso mesmo, divisão das células. Show? As células se dividem. Os seres são pluricelulares, certo? A gente está falando do nosso corpo, por exemplo, nós somos pluricelulares e através da divisão celular vai acontecendo diversos fenômenos no nosso organismo, inclusive o crescimento. Mas, professora, então só os seres pluricelulares que se dividem, que tem essa divisão celular? Não, os seres unicelulares também vão ter essa divisão. Mas essa específica que eu estou falando, que eu vou começar a falar agora? Não. Seres unicelulares, a célula vai crescendo e se divide para ela poder se reproduzir, certo? No nosso caso, o que a gente vai ver agora, não é nada com isso, tá? É pra gente ver o quê? Dois fenômenos super interessantes, que se chama, vou pegar o piloto bom, meiose e mitose. Super tranquilo, pessoal. Meiose vem de meio. Então, divide a célula no meio. Como assim? Então, vamos recapitular. Nós possuímos 46 cromossomos. Então, a gente tem uma fita de DNA, certo? Que contém todas as informações genéticas. Esse DNA, quando se enovela, enrola em proteínas, chama-se cromossomo, ok? Então, é quando a gente tem aquele, como se fosse uma hélicezinha assim, e nós possuímos nas nossas células 46 cromossomos, ok? Em cada célula tem 46 cromossomos. A meiose e a mitose são divisões das células. Primeira coisa que a gente vai ver, para que serve, ok? A meiose é para formar as células sexuais, ou gametas, como quiser falar. Por quê? Na meiose eu formo, eu vou formar no caso do ser humano, o espermatozoide e o óvulo. Espermatozoide no homem, o óvulo na mulher, correto? Então, a meiose é a formação das células sexuais, faz parte da fecundação, da reprodução. A mitose é a divisão celular para haver renovação celular, ou seja, a célula vai se dividir para que haja novas células surgindo. Então, quando a gente lava as mãos, e agora a gente está fazendo muito isso, né? Devemos fazer. Quando a gente faz isso, as células velhas saem. E aí, células novas estão aqui. Caso não houvesse essa divisão por mitose, quando eu lavasse as minhas mãos que as células velhas saíssem, a minha mão ia ficar o quê? Sem célula, ou seja, ia ficar uma pele enrugada, certo? Então a mitose é para renovação celular. Um outro fator, quando eu me machuco, eu tenho lá uma machucada, cicatrização, a ação das células do sangue, as plaquetas, tá. Mas eu tenho aquela cicatrização que pode ficar uma cicatriz ou não, porque as células vão se dividindo e vão colando, vão renovando a nossa pele. Então isso faz parte da mitose. Se a gente pensar, quando crianças, a nossa renovação celular é muito rápida, porque as células estão jovens, então isso acontece muito rápido. Agora, à medida do possível que a gente vai envelhecendo, essa mitose ela vai ficando um pouco mais devagar. Por isso que os idosos têm uma renovação celular mais devagar, uma cicatrização mais devagar, a pele está mais enrugada, porque dentre outros fatores como o colágeno, que são substâncias da pele que dá aquela rigidez, aquele brilho, a mitose também está acontecendo mais devagar, correto? Então o primeiro ponto que eu tenho que saber é que
Meiose serve para formar células sexuais. Mitose para renovação celular. Show? Show! Agora a gente vai falar como que essa célula se divide. Pois bem, eu já falei para vocês que a nossa célula tem 46 cromossomos. Vamos iniciar aqui, ó, pela meiose. Pois bem, meiose vem a palavra de meio. Então eu vou dividir a célula no meio. Como isso? Ela não forma óvulo e espermatozoide? Todo ser humano não tem que ter 46 cromossomos? Então, quando haver a fecundação, esse óvulo e esse espermatozoide tem que ter o quê? Metade. 23, 23. Por quê? Porque quando se unir para formar um feto, vai formar um de 46. Certo? Se eu tiver 46 no óvulo, 46 no espermatozoide, eu vou formar um ser de 92? E aí depois de 92 em diante? Não é isso. Para todos os seres humanos tem 46 cromossomos. Então, o espermatozoide ele tem que ter 23 e o óvulo 23, para que quando se una na fecundação eu tenha 46, correto? Para isso acontecer, vai ter uma série de fenômenos que a gente vai ver. Primeira coisa aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma célula com 46 cromossomos, também pode ser representada assim, ó, 2N, N vem de cromossomo, 2 porque eu tenho 46. Essa célula que tem 46 cromossomos, que é 2N, ela é chamada de diploide, tá? 2. Então, aqui eu vou ter uma fase, uma divisão, onde eu formo novamente duas células com 46. Tá? 2N. Igualzinho. Igualzinho. Chegando aqui, é agora que eu vou formar meu óvulo e meu espermatozoide. Então, eu vou formar, de cada célula, eu vou formar mais duas. Duas com quantos? Não é metade? Então, 23, ó. Certo? Que é também N. Aqui não é 2? Se é metade, N. Aqui não é diploide. Aqui vai ser haploide. Tá? Mas, professor, que confusão é essa? Calma, respira e vamos entender. Então, eu tenho uma célula. Imagine eu, professora, lá no meu ovário. Ok? Na formação dos óvulos. Vamos pensar assim. As células do meu ovário estão formando os óvulos, correto? Então, uma célulazinha apenas pegou, se dividiu em duas. Essa fase que se divide em duas iguais é chamada de fase, é complicada a coisa aqui, equacional. Por quê? Porque ela equaciona, é igual, tá? Então, ó, uma célula com 46 pegou, dividiu-se em duas idênticas, com 46. Para a liberação desse óvulo, né? O que acontece? Cada célula com 46 vai formar duas com 23. Por quê? Para que quando haja fecundação, o meu óvulo tendo 23, o espermatozoide tendo 23, eu posso formar um bebê, que até então nem é chamado de bebê, né? Eu tô falando agora sim já, com 46, certo? Então, ó, 46, forma duas com 46, depois cada uma com 23. Essa fase aqui equacional e essa daqui que divide, cada um com metade, reducional. Certo? Formação de óvulos e espermatozoides. Aí vocês podem pensar o seguinte, bem, e aquelas doenças genéticas, professora? Como a síndrome de Down, como outras síndromes aí. A pessoa ela pode ter mais cromossomos, menos cromossomos. Como é que acontece isso? O que acontece? Os nossos cromossomos, ó, eu tenho aqui assim, certo? Eu vou metade. E aí esses cromossomos, eles vão se arrumando aleatoriamente. E pode ser, nessas anomalias, né, nessas doenças genéticas, que aconteça o quê? Possa ir um cromossomo a mais, ou possa ir um cromossomo defeituoso. Por quê? Porque o formato
cromossomo é exatamente esse daqui, ó. Peraí, aqui, ó. Assim, ele vai ter duas perninhas e dois bracinhos, podemos dizer aqui, que tem um anel, né, que vai unir. Então, o formato é esse daqui. Se por acaso, na divisão celular, ele for, vamos supor, assim, ou eles fossem em alguma parte, pode sim ocasionar essas anomalias genéticas, que é essas síndromes que a gente tem, ok? Então, meiose. E mitose? Se você entendeu meiose, meu querido, mitose, ó, super tranquilo. Vamos nós. Meiose, formação de gametas. Mitose, renovação celular, ou seja, uma célula com 46 dividindo em outras idênticas com 46, ok? Como? Ó, mitose. Eu não tenho mais meio. Então, eu tenho uma célula com 46, 2N, diploide, tá? Que vai se dividir, ó, em duas com 46, idêntica. Por quê? Porque ela apenas, a mitose, renova a célula da nossa pele, do nosso corpo, cicatriza. Então, ela não pode se dividir na metade dos cromossomos, não, isso. Tem que ser igualmente. O que acontece aqui, vamos supor, se uma pessoa está com câncer, por que o câncer às vezes se espalha tão rápido? Quais são as divisões celulares que acontecem? Mitose. A célula cancerígena tem uma mitose descontrolada. Por quê? Seja a célula boa, seja a célula ruim, ela vai se dividir, infelizmente, a célula ruim. Então, o que acontece? Ela começa a dividir de 46, essas duas 46 vai dar mais origem a mais duas e aí sucessivamente. Então é um descontrole mitótico quando a pessoa está com câncer e esse câncer se espalhou, tá? Chamado de metástase, mas isso é conteúdo para a próxima aula. Só para a gente relacionar, porque às vezes eu falo meiose, mitose, e parece uma coisa muito longe, e não é, isso acontece o tempo todo no nosso organismo. Outro exemplo, por que pegar sol demais sem filtro solar, dependendo do horário, causa envelhecimento precoce, né? Deixa a pele enrugada, a pele com manchas. Primeiro fator, por que o envelhecimento precoce e por que essa pele enrugada? Porque essa mitose aqui, ela vai acontecer devagar. Por que isso? Porque o fator ultravioleta do sol prejudica, retarda a divisão celular por mitose. Então, aquela célula que teria que se renovar mais rapidamente, para você estar sempre com uma pele lisa, linda, não, começa a acontecer mais devagar, e aí você começa a ficar com esse envelhecimento precoce, certo? Então, mitose e meiose é super tranquilo. E aí, o que a gente vai ver? Que para acontecer meiose e mitose, é necessário que a célula passe por uma preparação. Essa preparação que a célula passa chama-se intérfase. Ó, intérfase. Uma preparação antes da meiose e mitose, para que ela possa acontecer corretamente, ok? Nessa intérfase, a célula passa por diversos processos. Processos como crescimento, duplicação do DNA, porque ó, seja aqui, primeiro ela vai se dividir em duas com 46, então é necessário que quando ela se duplique, né, ela fique e vire uma célula com 92. Depois, o restabelecimento da célula, para então isso acontecer. E nessa fase de intérfase, eu tenho pontos de controle que são maravilhosos. Por quê? Esses pontos de controle funcionam como um pedágio. A célula passa por um processo, vamos supor, a célula cresceu, ponto de controle. Ele vai verificar se essa célula cresceu corretamente. Show! Outra fase. Duplicação de DNA. Duplicou? Ponto de controle. Duplicou certinho? Show! Próxima fase. Ela vai se restabelecer, uma alta produção de proteína para entrar na divisão celular. Ponto de controle. Tudo certinho? Pode ir para a divisão celular. Então,
o nosso organismo, as nossas células, já tem esse mecanismo de checagem. Mas então vocês podem me lembrar, tá, tudo bem, tem esse ponto de checagem, assim, papapá. E o câncer? São células ruins, que estão se dividindo. O organismo não está detectando isso? Não. É aí o grande X da questão do câncer. Por isso essa pesquisa intensa, da onde vem, quais são os fatores. Por quê? Uma célula cancerígena, uma célula doente, uma célula tumor, né? Ela perde essa capacidade de checar. Então ela passa pela preparação, ela vai para a mitose e isso vai acontecendo. E o organismo não consegue controlar. Todo organismo, professora? Não. Alguns organismos sim, outros organismos não. Tanto que o mesmo câncer, vamos supor, câncer de mama, pode ser mais agressivo em algumas pessoas e outras não. Por quê? São mecanismos que o nosso corpo tem e que é a grande dúvida e a grande fonte de pesquisa que faz com que em algumas pessoas a célula do tumor se multiplique muito rapidamente, em outras ela se multiplique vagarosamente. E aí, o que levou? Será que essa pessoa é sedentária? Ela pratica atividade física? Ela se alimenta bem? Ela tem estresse? Que é? Pesquisas. Está na mão de vocês pesquisar, certo? Então, vamos nós aqui. Esse processo de intérfase, né? Preparação da célula. Aqui, ó. A intérfase. Preparação celular. Para que aconteça a meiose e a mitose. Ok? Ela passa por 3 fases. G1, S e G2. Tá? São 3 fases que ela vai passar. Como isso? Aqui eu tenho uma alta atividade metabólica, ou seja, a célula produzindo muita energia. Ela está em todo vapor, muita proteína, muita substância, ok? A fase S, ela duplica o DNA. Então, ao invés de 46 aqui, ela vai ter 92. Então, ela começou a duplicar o cromossomo. Por quê? Porque ela vai se preparar para uma divisão, certo? Fase G2. O que acontece? Aqui eu já tenho atividade metabólica um pouco mais devagar. Esse DNA que está duplicado, que é 92, vai fazer o quê? Vai começar a se transformar em cromossomo. Então, eu vou ter o enovelamento. Então, aqui o DNA se duplicou, essa fita longa aqui. E aqui, ela vai se comprimir para virar cromossomo com a cabeça da célula. Passou essa fase de 2 então, professora, acontece o que agora? Aqui ela vai poder acontecer a mitose, se for renovação celular, ou meiose. Então, professora, você está me dizendo que essa intérfase ela é igual para a meiose e para a mitose? Sim. É a mesma preparação para uma ou para outra. Correto? São as mesmas fases. Então, o que a gente tem? G1, alta atividade metabólica, célula crescendo, produzindo proteína. S, duplicação do DNA. G2, esse DNA vai se transformar em cromossomo, vai ficar mais compactado para caber dentro da célula. Correto? Aqui eu tenho um ponto de controle, ó, entre G1 e S, para checar se está tudo certo. E aqui eu tenho outro ponto de controle, entre o S e o G2, para checar se está tudo certo. Ok, gente? Então vamos fechar aí. Divisão celular, importantíssimo para o organismo. Meiose, divide-se a célula no meio para formar os óvulos e os espermatozoides. Então a célula final, o resultado da meiose é célula com 23 cromossomos, chamados de haploide ou N. Acontece em 2 etapas. Equacional, forma 2 com 46. Reducional, forma 4 com 23. Mitose. Renovação celular, cicatrização, células novas surgindo, podemos dizer assim. Acontece em uma fase só. Uma célula com 46 forma 2 com 46. Para isso daqui acontecer, a célula passa por uma preparação, que chama-se intérfase.
Na intérfase eu tenho 3 fases, 3 etapas, podemos dizer assim. G1, S e G2. Fase G1, a célula está crescendo, alta atividade metabólica. Fase S, o DNA está se duplicando. Então, ao invés de 46, eu tenho 92. Fase G2, esse DNA está se compactando para ficar menor e caber onde? Dentro do núcleo da célula. Saiu da fase G2, ela vai realizar ou a meiose ou a mitose. Se tiver no organismo como um todo, mitose. Se tiver no ovário ou nos testículos, né? Meiose. Certo? No organismo como um todo, mitose. Nas glândulas sexuais, meiose, testículos ou ovários. Correto? Muita coisa? Sim, mas a gente tem como relacionar com o nosso organismo, com o nosso cotidiano e com coisas que a gente ouve falar. Vamos supor, uma pessoa diabética tem dificuldade de cicatrização. Por quê? Aqui, ó. A mitose acontece devagar. Por quê? Porque o sangue demora para circular. Então demora a chegar nutrientes ali, demora a chegar oxigênio, a célula demora para se dividir, cicatriza mais devagar. Correto? Então espero que tenha gostado. Participação especial da Emília e até a próxima aula. Tchauzinho!